Alô, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Mariana Nascimento. Eu sou muitas coisas e dentre elas uma leitora. No vídeo de hoje eu vou trazer todas as leituras do mês de abril. Eu comecei com o Conde de Monte Cristo. Eu fui bem visionária, acho que eu exagerei. A ideia era acabar em um mês, mas eu acho que a experiência fica até muito melhor se você for dividindo aos poucos, é o que eu tô fazendo, né? Intercalando com outras leituras e indo aos poucos com ele, porque é um calhamaço, assim, e é muito gostoso, muito interessante. Eu acabei a primeira parte. E eu acho que indo assim, né, de pouquinho em pouquinho, acaba que a leitura fica até mais gostosa. Essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, eles lançaram no aniversário deles, é a coisa mais linda. Olha o brilho disso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho por dentro. Olha. Ixi, caiu aqui. Um cardzinho, né, com a foto do Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Olha isso, que coisa maravilhosa. Bem, o Conde de Monte Cristo, a história dele é uma história de vingança com requinte de crueldade, assim. Eu já tinha visto o filme quando eu era criança. Eu lembro de ter gostado muito do filme. Eu fiquei muito interessada em ler o livro. A coisa, por ser mais devagar, eu acho que você vai sentindo, vivendo junto com o Dumas. A gente acompanha a história do protagonista, que é o Dantes. E ele tem a vida toda certinha, assim, ele é um cara muito íntegro, né? Até me irritou até um pouco assim como ele é certinho. E aos poucos vão basicamente sacaneando ele demais. E você vai ficando com ódio. A primeira parte, basicamente, ele só se fode, assim. Você vai ficando com raiva e depois, mais pra frente, né, ele vai dar a volta por cima, assim. Isso não é um spoiler muito grande, não tira a sua experiência de leitura, que ele vai, né, atrás dessas pessoas e realizar a vingança. Eu não vejo a hora disso acontecer. Mas todo o processo de você esperar e ir acompanhando todo o sofrimento, eu imagino que vai ser muito gostoso. Mas eu fui perdendo a energia com o tempo. Não é porque é ruim nem nada, mas eu tava com vontade de ler outras coisas. Então eu terminei a primeira parte aqui e tá sendo muito gostoso, né? Não foi uma leitura concluída, mas com certeza esse mês aí de maio eu vou concluir. O próximo livro foi O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Né, uma ficção científica, e eu achava que por conta do filme que eu já tinha assistido, ia ser um livro longo, mas não é, um livro muito curtinho. Esse livro a gente vai acompanhar a história do Andrew, que ele é um robô humanoide. E aí começa com ele realizando algumas cirurgias, com o intuito dele é ficar cada vez mais humano, né? Substituindo ali as tecnologias dele de máquina por coisas cada vez mais orgânicas. O Asimov traz nessa história aqui pra gente refletir um pouco sobre direito de máquina, aquela coisa bem Black Mirror que eu gosto bastante, e também pra gente refletir sobre o que que faz a gente humano, o que que nos torna um ser humano. É bem curtinho, é bem gostoso. Eu ouvi por audiobook, na verdade, da minha viagem para Ouro Preto. Foi super gostoso e eu super recomendo. Gente, estão cortando grama aqui, então assim, tá difícil aqui o barulho. Vou fazer o máximo para tirar, mas espero que não atrapalhe vocês a me ouvir. O próximo livro foi O Assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie. Eu terminei essa trilogia aqui, né, aqui desse box da HarperCollins, que vem os três, né, que é Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca, e terminei aqui com O Assassinato do Expresso Oriente. Foi a minha primeira experiência de Agatha Christie, eu não tinha lido antes. E assim, eu acho que não é o meu gênero, eu não curti muito, é uma pena. Longe de mim falar que é ruim, claro que não. Eu acho que tem uma distância e uma diferença entre algo que eu pessoalmente não gostei e algo ruim. Não é ruim, é um livro muito bem escrito, mas eu sinto assim que no meio do final, quando a gente vai tentando ali organizar os fatos, saber o mistério, desse tipo de gênero assim, de suspense, olha, eu tinha muita expectativa, eu queria muito ter gostado, né? Eu sei que tem uma legião de fãs muito grande, né? Esse aqui é um livro muito famoso da Agatha Christie. Você vai acompanhar um assassinato que acontece no Expresso do Oriente. É um livro que aparece o Hercule Poirot, que é o detetive mais famoso, né, da Agatha Christie. Mas o meu top 3 desses livros aqui ficou, o que é bem contrário do que geralmente é na média mundial, né? O meu preferido dos três foi O Corpo na Biblioteca, que ele nem é um dos mais cotados, mas me surpreendeu. Eu fiquei com aquela sensação que é tão famosa nesse gênero que, tipo, meu Deus do céu, mistério. Não esperava por isso, então eu gostei bastante. Em segundo lugar, foi O Assassinato do Expresso Oriente,
porque eu achei, ele não tem muita descrição, muita imersão, ele é direto no ponto, sabe? O que aconteceu, a investigação, é um livro bem prático, eu achei até bem diferente. Então, como foi bem rapidinho, a coisa foi desdobrando assim num ritmo muito rápido, aí eu acho que acabou ficando mais gostoso, assim. Em terceiro lugar, Morte no Nilo é o mais extenso desses três. Eu não curti tanto assim. Depois eu vi o filme, pensei, gente, será que foi eu? Não é que é ruim, mas esse cenário, essa ambientação de gente muito rica, viagens e, sabe, uma aristocracia, não é uma coisa que pessoalmente me agrada muito, sabe? Ah, não sei, será que eu sou nojenta? Mas, enfim, o assassinato do Expresso Oriente, né? Acontece um assassinato, como já diz o livro, né? E o Hercule Poirot, coincidentemente, está lá, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? O detetive sempre tá, mas faz parte do mágico, do lúdico, né? Ele tá lá na viagem do trem, né? E ele vai investigar, e o final é bem surpreendente. É algo que você não vai conseguir pensar de jeito nenhum até a autora vir te falar. Então, se você gosta, né, de mistério, a Agatha Christie, né, a romancista de maior vendagem na história, né, longe de mim de falar alguma coisa mal, mas pessoalmente, eu vou dar outra chance, na verdade. Eu quero ler o Isso Não Sobrou Nenhum, que é o livro mais vendido, né, o livro mais famoso dela. Eu espero muito que eu goste, mas valeu muito a experiência da leitura desses três, mas é algo que com certeza eu não vá repetir, nem ficar doida, não é o meu gênero. O próximo livro foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu peguei esse título, assim, totalmente aleatório, não sabia muito o que esperar. E me surpreendeu bastante. É um livro autobiográfico. A gente acompanha a narrativa da personagem Esther Greenwood. Ela narra a trajetória dela, lutando contra uma depressão profunda, começando num estágio de jornalista, né, depois que ela tinha se formado na universidade em Nova York na década de 50. Eu não esperava que fosse uma narrativa tão feminista. Incomoda muito. É um livro muito triste. Você tá passando por algum problema pessoal, né? Já tá aí no momento triste ou alguma coisa, eu não recomendo, porque tem muito gatilho. É um livro que traz um machismo muito nojento, incomoda demais. É um livro que trata sobre luta antimanicomial, sobre como era a questão das internações, né? Que ela é internada numa clínica psiquiátrica, então é muito, muito pesado. A escrita dela é muito poética, é muito gostosa, é muito bonita. É um livro muito triste, mas eu não vou deixar de notar que é um ponto de vista de uma burguesia branca, assim, né? A protagonista, por vezes, você vê que ela é bem mimada, é uma situação de muito privilégio. Tem que ter estômago, porque tem alguns episódios ali de preconceito bem grande. É um livro muito, muito gordofóbico, tem alguns episódios de racismo também. É um retrato de época, né? Então tem uma importância histórica gigante, eu acho que dá pra fazer um trabalho de estudo muito grande. Tem que ter estômago pra você ler aqui em 2026 pela gordofobia e pelos episódios de preconceito e de racismo. Mas eu acho que é importante pra você entender, né, o que é feminismo branco, assim, né? Você consegue ver nitidamente, né, como que a situação dela de privilégio, embora ela, né, longe de mim de relativizar sofrimento, não é isso, mas é claro, ela tinha, né, condições, e você sendo mulher, tendo condições, década de 50, mesmo assim, né, machismo implacável, situações absurdas. Então eu acho que vale muito sim a leitura para contextualização histórica e para deleitar também com a poesia dela, que é uma escrita muito bonita, vale muito a pena. E o último livro foi Sob a Redoma, de Stephen King. Foi exatamente por isso, porque eu peguei a redoma de vidro e na hora que eu tava lendo as reviews, depois que eu terminei de ler, eu vi Sob a Redoma de Stephen King. Então, redoma, redoma. Foi porque o título tinha a mesma palavra, mas eu já queria já experimentar. Foi minha primeira experiência com o King, inclusive, que eu tinha muita vontade. E a sinopse já me pegou de cara. E assim, já vou adiantando, não me arrependo. Foi muito doido, porque ele é um calhamacinho, assim, eu acho que tem umas 500, 600 páginas. Eu até pensei que eu ia, né, pegar em doses homeopáticas, igual eu tô fazendo com o Conde de Monte Cristo. Mas enfim, né, agora eu entendo o que falam sobre o King, assim, né? Eu queria saber da redoma. Eu fiquei doida e eu acho que eu acabei em 3, 4 dias. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de uma cidade fictícia
fictícia no Maine, que ela é isolada por uma redoma que aparece sem explicação nenhuma. E essa grande curiosidade vai arrastando, né, essa explicação sobre a redoma até o fim do livro, até 95% do livro. E esse não é o foco. O foco são as implicações dessa redoma, né? O que acontece socialmente ali dentro, como que as pessoas começam a se organizar. Caos, 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 caos. Esse foi o primeiro livro que eu chorei na minha vida, então assim, foi super marcante mesmo, porque eu percebi que pessoas sofrendo não me tocam tanto quanto animais sofrendo. Eu acho que foi a primeira vez que teve uma cena. Isso não é um spoiler grande, não vai fazer diferença, tá? Mas teve um sofrimento animal, uma cena de sofrimento. Enfim, não é só isso, né? O King ele faz, tem toda uma construção, né? Tem o cachorro que tá defendendo a dona de um estupro, então toda a situação é muito emocionante. O que eu senti da escrita dele foi que parece que ele faz mesmo para adaptar para cinema. Não sei se é porque a gente já viu tanta coisa dele, né, na indústria cinematográfica, mas é tudo tão visual, sabe? Eu consigo tanto imaginar. Tanto é que tem a série. Eu não consegui assistir porque não tem disponível no Brasil, nem Netflix, nem HBO, nem nada. Eu vou ter que baixar. Mas eu fiquei super curiosa porque o livro, nossa, eu dei 5 estrelas. Eu gostei muito, me arrastou até o fim nessa curiosidade do que é a redoma. E você fica sabendo, fica tranquilo. Isso é o menor das preocupações, assim, porque você fica muito imerso nessa realidade dessa cidadezinha pequenininha, preconceituosa, com pessoas nojentas, com vilões muito interessantes e maus e cruéis. Eu entendo agora o que tanto falam do King, né? E o trabalho que é escrever esse livro com cuidado, né? Não sei se é no prefácio ou no pós-fácio, ele fala lá, né, que ele procurou um amigo dele que era cientista, justamente para eles poderem criar toda essa ambientação, a redoma, e isso ficar fisicamente verossímil, né? Todo esse esforço, assim, é notado. Você realmente consegue entrar dentro da obra, assim. É uma imersão, assim, muito boa. Então, essa minha primeira experiência com o King foi maravilhosa. Eu, né, engoli ali por 3, 4 dias, um calhamaço, assim, porque me levou até o fim, assim. Depois ainda ficou com aquela sensação de, meu Deus do céu, que caos. Tem um plot twist no final, assim, que me deixou... Adoro quando eu começo a gritar no livro. Tem um plot twist bem no final, que eu falei, meu Deus! Nossa, é muito boa essa sensação. Então, eu acho das leituras do mês, com certeza, eu acho que foi a que eu mais gostei, foi a que mais me comoveu, que eu chorei a primeira vez, eu ri, eu gritei, eu me emocionei muito e valeu super a pena. Então é isso, muito obrigada pra você que ficou até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e até a próxima.